sistema CEP-CONEP é um sistema que objetiva fundamentalmente a proteção dos direitos dos participantes de pesquisa, certo? Ele é composto pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é ligada ao Conselho Nacional de Saúde, e hoje está com praticamente 800 comitês de ética espalhados pelo país, nas universidades, nos hospitais, nas secretarias de saúde, em todos os lugares onde há algum tipo de pesquisa, né? A finalidade do sistema é basicamente essa, né? De proteção dos direitos de quem participa em pesquisas. Por que isso, né? Porque, principalmente na área da pesquisa clínica, muito frequentemente as pessoas, quando entram numa pesquisa, estão numa situação próxima ao desespero, né? Você imagina, a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, muitas vezes, quando vai buscar uma pesquisa naquela situação, a possibilidade dela conseguir fazer uma negociação equilibrada dos seus direitos numa situação como essa, muitas vezes é muito difícil. E é exatamente por causa disso que isso não é uma invenção do Brasil, mas no mundo inteiro, os direitos dos participantes de pesquisa têm instituições que os protegem, né? É exatamente por causa dessa situação específica, né? Muito bem. Bom, aqui a distribuição dos comitês de ética pelas diversas regiões, uma concentração maior no Sudeste, e em seguida Nordeste e região Sul, mais ou menos com a mesma quantidade, e Norte e Centro-Oeste também, né? E aqui a distribuição pelos diversos estados, vocês podem ver que tem comitês de ética espalhados em todas as unidades da federação. Isso aqui foi alterado um pouco aqui, acho que é alguma coisa do sistema, mas muito bem. Os comitês de ética têm basicamente 3 atribuições, né? A função deliberativa sobre os protocolos, uma função consultiva de procurar resolver dúvidas e esclarecer questões junto aos pesquisadores e tudo, e uma função educativa que, a nosso ver, se expressa, inclusive, muitas vezes nos próprios pareceres, em que o esforço grande é não apenas dizer o que está errado, mas também colaborar no ensinamento do que é o certo, né? A CONEP tem as mesmas 3 funções e mais 2 outras. Aqui está bem difícil de vocês lerem, né? Uma delas é a função de registro dos comitês de ética, que é essa aqui de cima, e aqui tem um apontador, né? Essa aqui de cima, e temos a função normativa também, né? Ou seja, elaborar as normas do sistema. Sobre essa questão da função educativa, tem sido um esforço bastante grande de nossa parte para que, nos próprios pareceres da CONEP, e não só, a gente procure sempre estar indicando o que é o correto de fazer, né? Tivemos a experiência, inclusive, de elaborar, há cerca de um ano atrás, em agosto do ano passado, um manual sobre as pendências frequentes na área de pesquisa clínica, e que o resultado foi bastante positivo. Nós fizemos uma coisa bastante detalhada, ponto a ponto dos direitos dos participantes, o que são os erros mais comuns e o que é o correto fazer em cada um desses erros mais comuns. Em alguns casos, inclusive, chegando a apontar como deve ser feita a redação do termo de consentimento naquele ponto específico. O resultado foi bastante positivo. Nós tivemos uma redução acentuada da quantidade de pendências nas diversas análises de protocolos, né? Quer dizer, hoje em dia nós temos, inclusive, uma quantidade razoável de protocolos que não têm mais pendências, são aprovados já na primeira análise, né? Não tanto na questão das primeiras tramitações, embora alguma coisa de protocolos sem pendência na primeira tramitação já existe também, mas nas emendas, então, aí a quantidade é muito grande de emendas sem pendência. Quer dizer, na estatística que nós levantamos recentemente, nós estamos tendo 39% das análises da CONEP sem pendências, quer dizer, o que é um resultado, me parece, bastante positivo, né? E mesmo quando, não, em vez de ter aquela quantidade grande de pendências que existiam antigamente, nós temos uma análise com 3, 4, 5 pendências, isso muito frequentemente é uma coisa que pode ser respondido pelo pesquisador com rapidez
e pode ser analisado pelo relator também com rapidez e, portanto, a correção de uma quantidade pequena de pendências frequentemente é uma coisa que ocorre com bastante celeridade, às vezes em prazos menores a uma semana, né? Muito bem. Bom, aqui sobre a nossa fila. Essa primeira coluna é o quadro quando nós assumimos a coordenação da CONEP. Eu assumi um pouquinho antes, em junho, né? Mas até então foi para levantar o quadro como estava. Em 2013, nós estávamos fazendo 75 análises mensais e tínhamos uma fila aguardando análise de 830 protocolos, ou seja, prazo médio de análise em torno de 11 meses, né? Basta dividir um pelo outro. Atualmente estamos fazendo 250 análises mensais e aqui em junho estávamos na fila com 236 protocolos, ou seja, nós temos menos protocolos aguardando análise do que a capacidade de análise mensal que nós estamos tendo, que coloca um prazo médio abaixo de 30 dias, né? Esse quadro aqui, de ter menos protocolos do que a capacidade de análise mensal, vem sendo mantido desde maio e, por exemplo, na segunda-feira agora dessa semana, nós tínhamos 234 protocolos dentro da CONEP. Quer dizer, portanto, isso aqui é uma coisa que tem sido razoavelmente contínuo já há 4 meses. Recentemente tivemos a publicação aí de um documento pela Bracro, que é a Sociedade das Associações Associação das Brasileiras das CROs, em que eles testemunharam um prazo médio da CONEP de 40 dias, aproximadamente, e que está relacionado mais ou menos com essa situação. Apenas eles usaram um prazo um pouquinho mais largo no levantamento que eles fizeram, portanto, essa diferença de 30 para 40 dias não parece que seja muito relevante no caso, mas o fato é que estamos com um prazo de tramitação na CONEP, me parece bastante positivo e o problema de fila, portanto, podemos considerar solucionado no fundamental. Muito bem. Bom, nós aprovamos no Conselho Nacional de Saúde uma das primeiras resoluções novas, que é a Resolução 506, em fevereiro passado, e foi homologada, me lembro aqui, em abril ou maio, por aí, pelo ministro, e estamos trabalhando agora para começar a implantá-la. Essa resolução prevê o quê? A acreditação de alguns comitês de ética. Com que finalidade? Aqui é importante, é exatamente esse slide que eu queria, deixa eu voltar. Os objetivos centrais são, primeiro, acabar com a dupla análise, né? Vocês sabem que atualmente existe uma análise, quando um protocolo dá entrada, existe uma análise geral do protocolo no comitê do centro coordenador, existe uma análise geral do protocolo na CONEP, quando é o caso do protocolo ir para a CONEP, e existe depois as análises locais nos demais centros participantes ou coparticipantes do projeto, né? A ideia é, em primeiro lugar, extinguir essas duas análises gerais e fazer apenas uma, portanto, acabar com a dupla análise. As análises locais são necessárias e vão continuar sendo feitas, né? Nós temos projetos de pesquisa com, às vezes, até 80 centros de pesquisa participando. Vocês imaginam o comitê que vai fazer a análise geral ter que analisar as condições específicas nos 80 centros. Isso aí é inteiramente impossível, não teria nunca condição de ser feito com o mínimo de eficiência. Quer dizer, portanto, a análise das questões locais deve ser feita pelos comitês de ética locais, mas a análise geral deve ser uma só, não duas. Portanto, a proposta que nós estamos trabalhando extingue a dupla análise. Agora, a ideia é, além disso, fazer uma descentralização. Quer dizer, em vez da CONEP ser o lugar da análise, dessa análise única, né, a ideia é que nós selecionemos os melhores comitês de ética, os que estão mais capacitados para fazer essa análise, e que essa análise seja feita nesses comitês que vão ser acreditados, né? E a CONEP ficaria uma instância recursal, uma instância normatizadora e uma instância fiscalizadora, e acompanhando esse processo para garantir harmonia no sistema, porque o grande risco, quando se descentraliza um processo como esse, é ter critérios diferentes nos vários lugares que vão fazer a análise, né? Vocês imaginem,
se nós vamos ter aí uma quantidade, não sei exatamente quantos ainda, mas algumas dezenas, provavelmente, de comitês acreditados. Se cada um trabalhar com um critério diferente, nós criamos uma confusão sem tamanho. E isso é uma experiência que tem algumas semelhanças com o que acontece num país vizinho nosso aqui, em que cada província tem um critério diferente para credenciar os seus comitês de ética, e fazer uma pesquisa nacional lá é uma coisa muito complexa, muito difícil, porque cada lugar analisa de um jeito, né? Eles ainda têm a sorte que eles têm uma província grandona, lá com 60% da população do país, ainda dá para fazer muita coisa por ali, mas quando quer incluir todas as províncias do país, fica uma situação dificílima, né? Então, a gente caminhar numa direção como essa, a nosso ver, nós estaríamos andando para trás e não para frente, né? Então, a ideia básica é o seguinte: descentralização, mas com harmonia no sistema. É necessário construir critérios comuns, né? Então, por isso, nós colocamos o critério central para a seleção dos comitês, o grau de sintonia que os comitês vão estar tendo com as análises que a Conep está desenvolvendo hoje em dia, né? E esse grau de identidade não vai ser construído, a nosso ver, fundamentalmente com uma disciplina militar. Isso aí não teria a menor condição de funcionar corretamente, né? No máximo ia durar uns 2 ou 3 meses, olhe lá. A ideia é ter um intenso diálogo entre a Conep e os comitês que se candidatarem, para que a gente vai ter que trazê-los às reuniões da Conep, nós irmos nas reuniões deles e debater cada ponto que eventualmente esteja tendo contradição ou opiniões diferentes, etc., de uma forma madura, de modo que a gente possa chegar a pontos de vista comuns e, dessa maneira, o sistema manter a harmonia, mesmo com a descentralização. Esse é o trabalho que estamos pensando. Muito bem, o processo de acreditação se dá em 3 etapas. A primeira é feita uma chamada pública, em que os comitês que quiserem se candidatar a ser acreditados se propõem, fazendo uma proposta de quantos protocolos eles se propõem a analisar mensalmente, né? Nós não estamos pensando em fazer um processo nacional de uma vez só, isso seria uma coisa acima das possibilidades. A ideia está sendo fatiar por regiões. Já está resolvido que a primeira região vai ser a Grande São Paulo, que nos parece a região onde tem a maior quantidade de pesquisas, e devemos estar soltando a chamada pública para a Grande São Paulo, esperamos no máximo até o mês que vem, até outubro, né? Para que a gente possa colher as inscrições e, a partir daí, selecionar os que vão participar na segunda etapa, que é o processo de pré-acreditação, que é uma etapa prevista para 6 meses, em que a característica central é exatamente esse diálogo entre as partes, para poder se construir os pontos de vista comuns e poder chegar a ter, no momento em que se chega na acreditação, homogeneidade nas análises no conjunto dos comitês que vão ser responsabilizados por esse tipo de análise ética. Reparem, aqui você tem a análise geral no CEP em azul. Vamos lá, análise geral no CEP proponente, depois a análise geral na Conep, e depois, no caso dos multicêntricos, as análises locais nos demais participantes, né? O novo modelo passa por ter análise no CEP acreditado, ou nas regiões em que não vai ter CEP acreditado nesse primeiro momento. Essa análise geral continua sendo feita na Conep, ou seja, o processo vai direto para a Conep, deixa de ter essa primeira etapa, portanto, é um processo que vai ser bem mais acelerado. E depois as análises locais são feitas tanto no CEP da proponente quanto nos demais participantes, em paralelo, né? Isso é que tudo é feito num período só, né? Muito bem, então com isso vamos ganhar um prazo aí significativo, na medida em que essa primeira análise, em princípio, ela leva cerca de 30 dias. Então nós passaríamos a ter apenas a análise da Conep, que, como nós já vimos, estamos fazendo em abaixo de 30 dias, portanto o tempo de análise tende a ser bastante reduzido. Eu queria explicar para vocês mais algumas questões. Quer dizer, essa primeira resolução já está resolvida, está publicada, está sacramentada. Tem uma segunda resolução que nós estamos trabalhando para elaborar, que é a resolução sobre tipificação de risco e tipificação das tramitações, né? Porque nessa resolução é que vai se definir, primeiro,
em princípio, 3 tipos de tramitação diferentes. A ideia nossa é que os protocolos de risco maior tenham essa tramitação que eu já relatei aqui, através dos CEPs acreditados, né? E na ausência deles, eventualmente, ainda na CONEP, nesse período de transição, né? Os protocolos de risco intermediário, moderado, como a gente chama, teriam a tramitação atual no conjunto dos comitês de ética com relator, parecer do relator e colegiado, né? Mas a gente criaria também uma tramitação especial mais simplificada para os protocolos de risco menor, em que aí, em vez de ser necessário relator e colegiado no conjunto dos CEPs, em princípio seria necessário apenas o parecer do relator. Se o relator estiver de acordo em fazer uma aprovação, considerando que o risco do protocolo é muito pequeno, e o coordenador do CEP concordar também, não haveria necessidade de esperar o parecer do colegiado. O processo poderia ter uma tramitação em alguma coisa em torno de 1 semana a 10 dias no conjunto do sistema. Essa é a ideia básica que estamos trabalhando, digamos assim. E é claro que vamos ter de definir critérios para que protocolos vão para a primeira tramitação, quais que vão para a segunda e quais que vão para a terceira. Então, esse é exatamente o mistério dessa resolução que está sendo preparada. Acredito que ela ainda vai para consulta pública, evidentemente, assim que a gente tiver um texto base completo, né? E acredito que a gente teria condições de estar com isso aí pronto até, talvez, no máximo, os primeiros meses do ano que vem, né? A discussão já está iniciada e tudo. Tem umas complicações, porque ela vai precisar não só contemplar toda a área biomédica e os protocolos de pesquisa clínica e tudo, mas ele também tem que contemplar as pesquisas da área de ciências humanas e sociais, que é uma coisa que tem algumas complicações específicas significativas também, mas nós estamos montando um grupo de trabalho paritário e tudo para poder exatamente fazer uma resolução que contemple as duas áreas, né? Então essa é a ideia básica. Agora, temos um terceiro componente que também é necessário para o novo sistema entrar em funcionamento, e esse até recentemente estava bem complicado, para ser bastante franco, que é a adaptação na plataforma Brasil. Como vocês sabem, nós temos um sistema eletrônico em que todos os protocolos de pesquisa tramitam através dele no país todo, etc. Isso é uma coisa que facilitou muito o conjunto do procedimento. Antigamente vinham as pilhas de papel gigantescas para o relator carregar para casa no avião, umas coisas quase medievais. Hoje em dia não tem mais isso, cada um tem acesso aos protocolos diretamente de qualquer computador e tudo mais, fica uma coisa muito mais facilitada. Agora, por outro lado, isso dá um poder para quem administra essa plataforma Brasil complicado de tratar, porque não é a CONEP que faz isso. A CONEP faz demandas, mas quem implanta e administra a plataforma Brasil é o DataSUS e, mais ainda, uma empresa contratada pelo DataSUS. Quer dizer, então é uma situação razoavelmente complexa, porque isso implica em verba do Ministério para fazer o conjunto das mudanças que são necessárias. E com esse vai e volta que estava acontecendo no Ministério nos últimos meses, ou quase um ano, pode-se dizer, isso criou uma situação bastante complicada, porque quando a gente conseguia fazer a discussão com alguém, na semana seguinte ele era trocado e ficava uma situação meio difícil. Bom, conseguimos finalmente ter uma conversa com o novo secretário de Ciência e Tecnologia agora na semana passada, porque até agora não estava alocada a verba necessária para fazer a mudança na plataforma. Quer dizer, então nós já estamos com a resolução. Primeira discussão que a gente fez com o Ministério ainda no ano passado, eles disseram, não, tudo bem, vai precisar essa mudança toda na plataforma e tal, mas nós só podemos autorizar a despesa quando tiver a resolução pronta, porque se a gente fizer autorizar a despesa antes da resolução, o TCU nos pega, então não pode. Então tá bom, aí fizemos a resolução, ela saiu em fevereiro, foi homologada 1 ou 2 meses depois, e não se conseguiu a verba para começar a mexer na plataforma até a semana passada, né? Agora, finalmente, tivemos um diálogo com o novo secretário, o Dr. Marco Feiremann, e tivemos a promessa que o problema estaria resolvido. Vamos ver agora se a coisa consegue caminhar realmente e o DataSUS começa a trabalhar na
na nova perspectiva. Eles chegaram a falar na possibilidade de fazer essa mudança em 6 meses. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Eu acho que deve demorar pelo menos uns 8 meses, mas não temos certeza exatamente, até porque para montar sistemas é uma coisa que sempre tem um grau de imponderabilidade que não é pequeno, né? Entre intenção e gesto, aí no caso, geralmente tem uma certa distância sempre. Então, provavelmente o que vai definir o prazo para a implantação da nova situação vai ser conseguir completar o processo da Plataforma Brasil, porque as 2 etapas anteriores, uma já está feita, vamos já abrir o processo de começar a fazer o treinamento dos primeiros CEPs acreditados e tudo, quer dizer, já agora, provavelmente, dentro de poucos meses, e a parte da resolução de tipificação de risco, eu acredito também que mais, no máximo, no limite, mais 6 meses, nós estaremos com isso pronto, né? Acredito que provavelmente antes, inclusive. Então, o que vai definir o prazo aí é uma coisa que não depende de nós, depende fundamentalmente do Ministério, do DataSUS, da verba, da empresa. É um conjunto de complicações que estamos procurando resolver o mais possível, mas são coisas que não estão sob a nossa direta deliberação, certo? Nós, no máximo, podemos demandar o que é necessário fazer. Agora, quem faz são outros e quem aloca as verbas são outros. Muito bem. A resolução de ciências humanas e sociais, bom, ela procurou adaptar tanto o sistema, quer dizer, as pesquisas na área de ciências humanas e sociais têm características muito específicas, né? É uma situação em que a relação entre o pesquisador e o participante muitas vezes é bastante diferente da situação na pesquisa biomédica, né? Vocês reparem, a pesquisa biomédica, muito frequentemente você vai ter um paciente ou internado no hospital ou sendo atendido numa UBS, numa UPA, em algum canto qualquer do sistema de saúde, mas em que ele tem uma relação de forte dependência, muitas vezes, do profissional de saúde que o está atendendo. A pesquisa na área de ciências humanas e sociais, muitas vezes, tem uma relação bastante distinta, porque, reparem, às vezes você tem o participante morando na sua comunidade e quem está querendo entrar naquela comunidade para fazer as observações que ele está desejando fazer na sua pesquisa é o pesquisador, né? Então, na realidade, é um pouco quem aceita o pesquisador é o participante, não é bem o contrário. Embora sempre tenha uma relação de ida e volta nisso aí. Mas são coisas que, por exemplo, se a gente for querer fazer um termo de consentimento escrito, exigindo direito de indenização, não sei mais o que, você imagina o cidadão entrando numa aldeia indígena para conseguir observar como é que determinados comportamentos acontecem. Você chega lá, antes de mais nada, com um papel escrito dizendo que o cidadão tem direito à indenização, não sei mais o que, vamos botar ele para correr, está na cara que é isso que vai acontecer. Isso inviabiliza a pesquisa, não tem como, né? Então tem que ter uma série de características específicas ao analisar essas questões. Quer dizer, o sentido geral de proteger o participante de pesquisa continua valendo, mas se a gente não observar essas características específicas das pesquisas na área de ciências humanas e sociais, a gente acaba inviabilizando uma boa parte delas, e isso evidentemente não é o objetivo. Em princípio, os participantes, quanto mais pesquisa tiverem, para eles é melhor, não é pior, desde que evidentemente seus direitos estejam sendo respeitados, né? Muito bem. Uma outra diferença importante também é essa questão da metodologia, porque nas pesquisas clínicas, por exemplo, as metodologias têm algumas variações, evidentemente, mas elas são razoavelmente, digamos assim, amarradas, estudadas, definidas, e o que sai fora desses critérios pode ser detetado com não um esforço muito grande, é uma coisa razoavelmente perceptível, né? Na área de ciências humanas e sociais é completamente diferente, porque você tem uma multiplicidade de metodologias que os próprios pesquisadores têm uma quantidade enorme de opiniões diferentes sobre uma série de questões, né? Se a gente for querer trazer esse debate metodológico, como é feito na área das pesquisas biomédicas, para dentro do comitê de ética, pura e simplesmente, nós vamos criar uma confusão sem tamanho.
e possibilidade de cometer injustiças, inclusive, também fica não muito pequena, enorme, eu diria, né? Então, depois de muita discussão com os pesquisadores, a gente chegou a essa solução aqui, que procuramos ser salomônica, que é o seguinte: as discussões metodológicas são fundamentalmente das instâncias acadêmicas, não somos nós que temos que ficar decidindo qual é a metodologia que está certa ou que está errada, a não ser que haja implicação no risco ao participante. Aí passa a ser um problema do CEP, né? Mas com isso a gente remete à discussão das fundamentações metodológicas no fundamental para as instâncias que podem tratá-las, porque isso aí é uma coisa das bancas de pós-graduação, dos conselhos das escolas, etc., das universidades, por aí vai, e nos focamos apenas naquilo que traz risco ao participante, que é o que interessa fundamentalmente ao sistema CEP-CONEP, né? Então, essas foram as... Teve mais uma série de outras polêmicas e tudo, mas eu diria que essas foram as principais. Conseguimos sair com uma resolução que, depois de muita discussão e tudo, mas todo mundo saiu comemorando ela, achando que tinha sido um avanço, então eu acho que a gente pode dizer que saiu com um consenso construído. Não foi fácil, deu um trabalho grande, mas eu acredito que a coisa conseguiu caminhar para frente. Bom, aqui um conjunto de pesquisas que não precisam de passar nos comitês de ética, né? Ou seja, pesquisa de opinião pública, não há sentido, né? Pesquisa do IBOP, eu não vou botar no comitê de ética, não teria sentido. Pesquisas que utilizem informações de acesso público, né? Ou informações de domínio público. Pesquisas censitárias, censos do IBGE também não tem sentido, está no comitê de ética. Pesquisas com bancos de dados, cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual, né? Também não há necessidade de passar em comitê de ética, não existe propriamente um sujeito de pesquisa. O que vai estar sendo pesquisado são dados estatísticos que não têm sujeito definido, portanto, não há por que isso precisar de análise em comitê de ética. Pesquisas de revisão de textos científicos também, mesma coisa, né? E assim os diversos itens aqui em que não há necessidade de passar no comitê de ética, né? Então, essas seriam uma definição mais precisa de um conjunto de pesquisas que não precisam de apreciação em comitês de ética concretamente. Ressalvando que os trabalhos de conclusão de curso, por serem, no fundamental, trabalhos de pesquisa, e não estão imunes a terem risco, existem casos já descritos de risco em trabalhos de conclusão de curso, esses, em princípio, devem ser analisados nos comitês de ética, né? Embora, na medida em que se cria aquela tramitação especial que eu falei, mais rápida e tudo, aqueles trabalhos de conclusão de curso que realmente o risco for pequeno, podem ter essa tramitação especial de 1 semana, 10 dias, que nós já nos referimos aqui anteriormente. Bom, então agora nosso desafio vai ser colocar em prática essa resolução, que seguramente a quantidade de novos problemas que vai aparecer não vai ser pequena, né? A variedade das pesquisas nessa área de ciências humanas é gigantesca, e nós vamos ter de ganhar o traquejo, a experiência aí que só a prática pode estar trazendo, né? Muito bem. Então, seriam essas questões centrais aí das mudanças aqui no sistema, e estamos aqui abertos às perguntas, demandas e outras questões que vocês queiram levantar. Não existiria mais a figura do centro coordenador? Ou ele continuaria existindo na figura da segunda tramitação que o senhor mencionou? Segunda tramitação... Porque o senhor falou que teria, por exemplo, quando a gente vai tipificando os projetos, os que forem de maiores riscos, iria para o CEP acreditado, os de menores riscos... poderiam ser só analisados na primeira instância. E aí o senhor mencionou que seriam os de segunda tramitação. E aí me deu dúvida se, enfim, com os CEPs acreditados, a gente não teria mais o centro coordenador ou não, o CEP coordenador continuaria? Nós não nos propusemos a extinguir a figura do centro coordenador. Agora, o que deixa de existir é uma análise separada do CEP do centro coordenador, né? O centro coordenador da pesquisa é quem vai encaminhar a pesquisa ou para a CONEP ou para o CEP acreditado, etc., né? Okay. No primeiro momento. Uhum. Né? Então, ele continua existindo um centro coordenador. Agora, deixa de haver uma análise
do CEP daquele centro global do projeto todo. Ele vai apenas fazer as análises locais relativas a se os dados locais que estão no termo de consentimento estão corretos, os dados do CEP, se o pesquisador tem capacidade técnica para assumir a responsabilidade que está sendo proposta, as diversas questões locais que vão ser específicas, inclusive a ideia é que no próprio termo de consentimento seja separado campos que a análise geral definiu, estão resolvidos, e campos em que são submetidos à análise local, e que aí o CEP, na análise local, pode solicitar pendências, alterações, etc., né? Que são esses campos relativos às questões da instituição. Mas daí o centro coordenador poderia ser o do CEP coordenadora e do CEP creditado, por exemplo. Não teria nenhum problema. Poderia. Não tem nenhum problema. O CEP acreditado pode analisar projetos da sua instituição. Okay. Esse foi um debate sem que a gente problema teve, nenhum. Uhum. E nós vimos que no sistema CEP-CONEP não existe o impedimento coletivo, né? Porque hoje em dia cada CEP analisa os projetos da sua instituição. Não teria por que a gente mudar isso, né? O impedimento que existe é individual. Se o membro do CEP é ele um pesquisador ou se ele é amigo pessoal do pesquisador que está tendo um processo analisado, ele sai da sala e o resto do CEP analisa o projeto, certo? Agora, a gente criar nesse momento a figura de um impedimento coletivo, ou seja, para analisar o projeto de que é feito numa determinada instituição, nós teríamos de ter um CEP de outra instituição, isso seria uma complicação gigantesca para o sistema e não vimos motivo para tomar uma providência dessa. O sistema, no momento atual, funciona com esses critérios de impedimento que nos parecem razoáveis, não achamos que é necessário alterar isso. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é assim, existe uma maneira fácil da gente identificar quando a gente deveria, numa alteração de um protocolo que a CONEP já aprovou, existe uma maneira fácil da gente identificar quando a gente deveria tratar como um novo protocolo? Ou isso é caso a caso? Por exemplo, ou eu trato como emenda, ou eu trato como novo protocolo, ou isso é muito subjetivo e depende muito do... Ou existiria, assim, algum critério que eu possa usar já para orientar os meus patrocinadores? O critério da norma operacional é o seguinte, se você tem alteração nos objetivos centrais do projeto, na metodologia central do projeto, é novo protocolo. Tá. Se você tem alteração em objetivos secundários, em questões metodológicas secundárias, ele pode ser uma emenda, né? Nós tivemos, inclusive, uma discussão específica na plenária da CONEP de um protocolo que fazia alteração nos objetivos secundários do projeto. E vimos que isso aí estava correto, ser emenda, e aprovamos que fosse uma emenda e tudo, né? Tá. Agora, se você está mudando a metodologia no fundamental e está mudando os objetivos da pesquisa no fundamental, aí deve ser um novo projeto. Tá. Agora, repare que essa diferença, se é emenda ou se é novo projeto, com os prazos que a gente está trabalhando, não chega a ser uma diferença tão grande assim, certo? Então, é mais uma questão de como fazer as classificações e poder fazer depois os levantamentos estatísticos apropriados e tudo, mas não implica em grandes diferenças em termos de prazo. Nós temos, inclusive, casos de projetos iniciais tratados abaixo de 30 dias também. Não tem sido uma raridade, tem sido uma coisa com uma razoável frequência, né? Tá. A minha segunda dúvida é um pouco pessoal, em relação aos centros de pesquisa nas universidades. Eu sou casada com um pesquisador e até hoje eles fazem pesquisa com material biológico, inclusive na USP de São Carlos, na USP de São Carlos, sem nenhum tipo de aprovação ética. Depois daquele escândalo que teve da fosfetanolamina, vocês, como CONEP, sentiram alguma diferença? As universidades começaram a procurar, começaram a querer se regularizar ou nada? Não teve nenhum tipo de... Porque, assim, mesmo os pesquisadores procurando a universidade, procurando ter algum tipo de aceitação ética, eles não acham. Eles não acham como fazer isso. Olha, eu diria o seguinte, não
não senti assim uma mudança de qualidade, embora a quantidade de comitês de ética que têm sido credenciados está crescendo com rapidez. Nas universidades, né? Ou não? Em geral. Em geral. Também nas universidades, né? Mas em geral. Né? Nós estamos chegando perto de 800 já. Aqui nessa tabela que a gente mostrou estava com 765. O dado dessa última semana já tinha passado de 790, quer dizer, está tendo uma quantidade, todo mês estão sendo acreditados novos comitês de ética. Alguns também são desacreditados, são retirados descredenciados, né? Porque tem comitês que ficam irregulares, não tem apoio da instituição de direito para funcionar, etc. Exatamente. Acabam sendo... Mas a quantidade dos que saem é muito menor do que a quantidade dos que entram. Agora... Nós não temos poder de polícia. O que a gente pode fazer nessa situação é, em cima de denúncia, encaminhar ao Ministério Público, coisa que a gente tem feito em alguns casos. Temos tomado decisões, pesquisas que a gente constata irregularidade, temos solicitado a suspensão da pesquisa, etc. Isso tem acontecido em diversos casos. Agora, tem universidades que não estão ainda regularizadas, isso é verdade. Não né? estão. Inclusive algumas e aí federais. O pesquisador dentro dessa universidade fica de mãos atadas, ou... Ele tem alguma possibilidade de procurar diretamente a CONEP ou alguma coisa assim? Não, a iniciativa de montar né? o comitê de ética tem que ser da instituição, né? Porque senão não teria como. Como é que o comitê vai funcionar sem um apoio institucional? Não teria como isso. Agora, o que a gente sabe é que na avaliação da pós-graduação que a CAPES faz, a existência do comitê de ética conta pontos substancialmente. Quer dizer, portanto, a universidade que não tem comitê de ética fica em desvantagem na hora de ter avaliado os seus cursos de pós-graduação, né? Agora, pode ser que, mesmo assim, tenha gente que prefira não ter, mas eu diria que o que está... Eu sinto assim, uma generalização da presença dos comitês de ética. Isso eu acho que tem crescido bastante. Bom, tá bom, obrigada. Tá? Dr. Venâncio, Michele da Roche, no Wikimeeting do ano passado, acho que a gente tocou num assunto, e aí eu queria saber, eu sei, diante de todas as prioridades da CONEP, talvez não tenha sido discutido internamente, mas é a questão de pesquisas por iniciativa dos pesquisadores, de universidades ou não, que eles vêm geralmente até a indústria farmacêutica e pedem, por exemplo, medicamento. Então, vêm até a Roche e pedem um medicamento que é comercial da Roche para executar uma pesquisa própria. Pela Anvisa, a gente já tem isso decidido de que, se a gente, empresa, patrocinador, não for usar esses dados para registro ou para atualização do registro, nós não necessariamente seríamos considerados patrocinadores. Agora, da 466, isso não está super decidido, né? Quer dizer, tem esse viés que a gente pode, mesmo fazendo essa doação de medicação para uma pesquisa que não é de iniciativa nossa e que a gente não vai usar esses dados para registro ou para atualização de registro, quer dizer, o patrocinador não tem a contrapartida desse interesse. Teoricamente, pela 466, poderíamos ainda assim ser considerados patrocinadores de alguma maneira. Então, eu só queria saber se a gente, se isso foi discutido na CONEP em alguma audiência entre vocês e se pretende fazer porque isso é uma demanda grande que as empresas sofrem diariamente, solicitações de auxílio à pesquisa, né, por iniciativa dos pesquisadores, e a gente, como patrocinador, fica numa incerteza jurídica. Somos considerados patrocinadores? Quais são as nossas responsabilidades ou não? Então, é só um esclarecimento que eu acho que faltaria. Nós tivemos uma audiência sobre isso, não tivemos um debate na CONEP, não é uma opinião do colegiado, certo? Agora, me parece o seguinte, se é uma questão que não há interesse da parte do laboratório e em que o que ele pode fazer é apenas ceder o medicamento, do ponto de vista do participante, a responsabilidade pelo pós-estudo, em princípio, seria transferida para os pesquisadores. Se ele assume essa responsabilidade de uma forma cristalina, me parece que o problema estaria resolvido, certo? Agora, essa questão precisaria realmente ter uma discussão, porque na 466 isso é uma coisa que não fica muito claro. Agora, eu tenho a impressão que, se houver um documento da parte dos pesquisadores assumindo plenamente essa responsabilidade,
em princípio o problema estaria resolvido. Não vejo por que achar que esse tipo de pesquisa não pode ser feito. Acho que seria uma coisa eu acho que negativa. eu concordo perfeitamente. É só que, do ponto de vista do patrocinador, é uma incerteza jurídica, né? Então, por mais que a gente tenha essa declaração dos médicos, o documento mais forte seria a resolução, né, 466, e a da Anvisa também. Então, acho que seria super bom se a Conep tivesse essa discussão interna e pudesse... Que não fosse uma atualização da resolução, mas que fosse uma carta circular, alguma coisa oficial a respeito do posicionamento oficial, seria interessante. Ok. Boa tarde, doutor. Meu nome é Cristina, eu sou do Hospital Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, é um hospital privado, né? E, na verdade, tem uns colegas que são, na verdade, aqui de CRO, da Pharma, né? E eu vou só compartilhar uma experiência e ver se o senhor, enquanto Conep, tem alguma contribuição. No hospital, a gente desenvolve protocolos que são da Pharma, mas a gente também desenvolve estudos que são de iniciativa do pesquisador, né? E eu tive, recentemente, duas dificuldades com a questão de biorrepositório, né, e biobanco da legislação, da nossa resolução. Em que sentido, né? Quando a gente... As indústrias, na verdade, elas têm um contrato diferenciado com laboratórios, enfim, para as análises das amostras, né? E o pesquisador ele tem que fazer as parcerias externas quando necessário, né? E muitas vezes fora do Brasil. E eu tive dificuldade na aceitação deles da nossa legislação com relação a biorrepositório, do não entendimento do por que o pesquisador é considerado responsável pelas amostras que estão lá, que tipo de gerência, né, de intervenção que o pesquisador tem enquanto nós estamos aqui, o laboratório está lá fora. E, inclusive, a gente teve recusa de um laboratório de patologia porque se sentiu desconfortável com a nossa legislação, né, a respeito disso, a resolução. E a minha pergunta, na verdade, é essa, se isso é uma situação muito pontual da minha realidade, né, porque desconheci essa dificuldade, ou se a Conep já vivenciou isso, né, já passou por isso. E, adicionalmente, que tipo não seria uma fiscalização, mas que tipo de observação vocês têm a respeito dessa questão de biorrepositório e biobanco, né, depois de 2011, com a nova orientação? Primeiro, o seguinte, quer dizer, qual é o princípio básico? O material, pela nossa legislação, é de propriedade do participante de pesquisa, né? Não existe doação de material para pesquisa clínica pela nossa legislação, né? Então, se ele é o proprietário, ele tem que ter direitos respeitados onde quer que o material dele esteja. Esse é o princípio básico, certo? Mesmo que esteja no exterior, não se pode... A gente vê, tem sites aí que você escolhe, tem lá aquele carrinho de compra no canto superior direito, assim, vendendo células, né? E tem exemplos históricos, as células HeLa, que as famílias da pessoa que originou aquela linhagem de células nunca receberam um tostão pelo conjunto de células replicadas para centenas de estudos diferentes, etc., certo? Quer dizer, então, existem experiências internacionais que não estão previstas aqui. Aqui não se pode nem patentear material biológico humano e nem fazer uso comercial dele, né? Essas são as duas coisas básicas. Isso é o fundamental do que a gente cobra, inclusive do exterior também, né? Que não se permita o uso comercial e o patenteamento do material biológico que eventualmente foi para lá, né? Então, o fato dele estar lá fora não quer dizer que ele não tenha que respeitar a legislação daqui de onde ele foi originário. Esse é o princípio básico da coisa. Agora, nós temos procurado, se você pegar o manual de pendências frequentes, ele tem um bom pedaço sobre essa parte dos biorrepositórios, você deve conhecer, e ali a gente procura, inclusive, de uma certa maneira, mastigar quais são as exigências. Porque, por exemplo, a 441 fala que é necessário ter um regulamento do biorrepositório, né? Aí a primeira reação que a gente pensa por uma coisa complicadíssima de fazer, mas quando você vai ver o que é, primeiro, esse regulamento pode estar dentro do TCLE, não precisa ser um documento separado. E segundo, o que é esse regulamento? É dizer como é que você colhe, como é que você armazena, como é que você utiliza e como é que você descarta o material que foi colhido. 4 coisas. Isso é o regulamento, acabou. Quer dizer, então,
Isso é o que tem que ser informado no termo de consentimento, como é que você vai fazer com o material que você coletou, como é que você vai fazer esses 4 procedimentos. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que é relativamente possível de resolver com meia dúzia de parágrafos no máximo, uma coisa assim, certo? Dentro do termo de consentimento, não precisa nem ser um documento separado, né? Quer dizer, então, eu sinto que ainda tem um pouco, talvez, de, digamos, quando você vê a norma pela primeira vez, talvez fique um pouco assustado com o conjunto das questões que estão sendo levantadas. Mas quando a gente vai mastigando isso, e a gente procurou fazer isso ali no manual, eu tenho a impressão que as exigências ficam mais viáveis, mais possíveis de atingir. A quantidade de pendências que a gente tem tido nessas questões de biorrepositório caíram muito ultimamente, com o manual também, acho que foi uma coisa que avançou bastante, né? Então, eu sinto que é uma coisa que a gente está perto de ter uma aproximação. Além disso, quer dizer, essa questão dos biobancos é uma coisa que a gente tem procurado estimular bastante esse caminho, porque o biobanco ele tem uma vantagem substancial em relação ao biorrepositório, porque ele não necessariamente precisa de um consentimento a cada pesquisa. Se na entrada do material no biobanco, no termo de consentimento que a pessoa assina quando submete o material dela ao biobanco, se ela opta por não ser consentida a cada pesquisa, isso aí facilita enormemente a realização das pesquisas. E, por exemplo, a estatística que nos foi mostrada outro dia num debate que nós tivemos pelo biobanco do Sírio-Libanês, 94% das pessoas optavam por não precisar de um consentimento a cada pesquisa. Então, na realidade, você tinha quase que a totalidade do biobanco sem necessidade de consentimento a cada pesquisa. E isso, evidentemente, facilita os pesquisadores, né? É, digamos, uma das flexibilidades que a nossa norma tem e que, quanto mais for utilizada, evidentemente que isso é melhor para os pesquisadores. Nós temos, inclusive, procurado chamar a atenção para esse aspecto para as diversas instituições, porque especialmente as instituições públicas tiveram menos agilidade em perceber isso tudo, mas temos tido progressos nisso aí também. Eu fiz uma visita ao Instituto Evandro Chagas, que é o principal centro de pesquisa de virologia lá no Pará, e conseguimos agora, mês passado, aprovar o biobanco do Instituto Evandro Chagas. Tivemos sucesso nessa empreitada. O pessoal do CEP lá ajudou bastante também e tudo, foi uma experiência positiva, né? Tive essa mesma discussão na Fiocruz, que ainda não conseguimos que eles dessem entrada, mas porque no HC também aqui da USP, que é outra instituição importante que ainda está sem biobanco, já temos no ICESP, no Instituto do Câncer, temos no Instituto de Medicina Tropical, que é ali do lado, mas o HC ainda está faltando. Mas geralmente é por quê? Porque nessas instituições universitárias você tem às vezes dezenas de departamentos diferentes para conseguir fazer uma coisa que contemple o conjunto desses departamentos. É uma coisa politicamente, na política interna da instituição, muito complexa, né? Mas o que eu disse para eles é o seguinte, mas não tem nenhuma obrigação de ter um biobanco só em cada instituição. Pode ter quando vocês quiserem, isso é uma decisão institucional, não tem nada a ver com isso, né? Se quiserem fazer vários biobancos para as várias áreas, juntando aí pelos tipos de material, ou pela origem do material, seja lá qual for o critério, essa é uma decisão interna de vocês, né? Agora, não abandone a ideia de ter o biobanco por causa dessas dificuldades internas, porque aí vocês ficam para trás e deixam de aproveitar uma flexibilidade que a norma coloca, né? Então, estamos procurando estimular esse crescimento da área dos biobancos. Eu não sei se você já tem o de vocês, não me lembro aqui de cabeça, mas seria uma sugestão que eu faria também, porque os principais hospitais privados hoje já têm. O Einstein tem, o Sírio tem, não me lembro aqui de cabeça todos, mas tem uma quantidade grande. Já estamos com 30 e poucos biobancos registrados, alguns já funcionando há 4 anos, e, portanto, essa é uma experiência concreta que facilita bastante o desenvolvimento das pesquisas, né? Então, acho que é uma sugestão aí que eu deixo. Tá bom? Alguma colocação do ponto remoto? Boa tarde, doutor. Com licença. O senhor está me escutando? Eu estou escutando, só não estou vendo quem está falando. Hospital Ernesto Guedes. Ah, sim. Paraná, né? Nós tivemos um problema no áudio quando o senhor estava explicando sobre o centro coordenador, e eu queria saber se o
nosso centro ele não tiver um CEP credenciado, nós não vamos poder mais ser centro coordenador de estudos, então? Não, o centro coordenador continua existindo, é onde está o pesquisador principal do estudo. Ele não altera. O que vai deixar, o que nós estamos alterando é que o fato de um determinado local ser o centro coordenador não quer dizer que o projeto vai ter análise geral no comitê de ética daquela instituição. É isso que está mudando, quando esse conjunto, essa modificação for implantada. Certo? A análise geral, se o protocolo for com risco maior, ele vai acontecer num dos CEPs acreditados. Evidentemente, se aquele centro tiver um CEP acreditado, aí a tendência é a análise ser feita no mesmo local. Mas, se aquele CEP não for acreditado, a análise vai ser remetida a um CEP acreditado. Essa é a alteração que vai existir. Mas o centro coordenador da pesquisa continua existindo. Aí tem uma série de questões administrativas que nós não vamos mexer porque não teria sentido. Ok, muito obrigada. Boa tarde, doutor Venâncio. Fábio, da Beringer, em Guilherme. Primeiramente, obrigado por compartilhar os dados, as informações. Isso é importante para a gente, para poder fazer planejamentos internos, conhecer os próximos passos, enfim. E em relação à acreditação, pode ser que esses 4 centros na primeira chamada pública que vai ocorrer, né, dentro em breve, pode ser que esses 4 centros acreditados fiquem sobrecarregados de protocolo, porque pode ser que os patrocinadores deem preferência para não vamos colocar esse centro porque evita dupla análise. Qual que é um plano para evitar esse acúmulo? Não estamos pensando em automaticamente os projetos vão para um determinado centro, né? A ideia é cada centro, quando se candidata à acreditação, ele, numa das exigências, ele vai ter que dizer quantas análises ele se propõe a fazer mensalmente. E a ideia nossa é respeitar isso rigorosamente, porque senão a gente estaria transferindo a fila só de lugar, e, além disso, botando ela no lugar mais frágil. Então, seria uma covardia até. Não teria sentido, certo? Quer dizer, então, a ideia é que cada CEP acreditado vai responder pelo que ele se propôs a responder. Essa é a ideia básica. Agora, nós estamos pensando em colocar na pré-acreditação, nesse primeiro grupo, 6 centros. E ter 4 acreditados e 2 de stand-by, né, que vão participar de todo o treinamento já. Então, houve aumento de demanda, a gente mobiliza mais um, né? Agora, repara, nós estamos com quantidade de tramitações mensais nessa área da Grande São Paulo, oscilando entre 50 e 60, 50 e pouca, geralmente, em média, né? Com 4 centros, provavelmente a gente dá conta com uma certa margem de folga, né? Provavelmente isso é suficiente por um bom período, mas, eventualmente, cresceu a demanda, a gente mobiliza a reserva. Já vamos estar com o pessoal treinado, capacitado e tudo mais, podendo ser mobilizado a qualquer momento. E, além disso, tem a possibilidade também de ter algum problema importante, eventualmente num CEP acreditado, a gente pode precisar trocar também. Então, a gente fica sempre com a retaguarda para fazer uma mudança com rapidez, não precisar fazer 6 meses de treinamento para fazer a mudança, que aí a gente criaria uma situação de embaraço importante para o funcionamento da coisa. A ideia é ter uma coisa que possa ter continuidade por um período longo. E é uma segunda pergunta... Mas não vamos sobrecarregar os CEPs acreditados, não, de jeito nenhum. Isso aí seria então, injustiça. Pela experiência, pelo contato que o senhor tem com os CEPs aqui dentro do Brasil, qual foi a recepção deles em relação a essa resolução de acreditação? Existe um desejo de ser um CEP acreditado ou eles têm dúvidas? Como que está esse processo nesse momento? Ainda vamos ver na hora do concreto das candidaturas. Agora, pelo que eu tenho sentido, a minha impressão é que não vão ser poucas. Se bobear, nossa dificuldade vai ser conseguir escolher os que a gente vai botar na pré-acreditação e não falta de candidatos. Eu diria que, para você ter uma ideia, aí é só um chute, digamos, mas eu estou esperando alguma coisa em torno de acima de umas 25 candidaturas aqui nessa região da Grande São Paulo. É a minha ideia, assim, aproximada. Embora isso aí é só um palpite, né? Não posso garantir, evidentemente. Mas eu acredito que tem muita gente querendo. E aí, última questão. No passado,
existia uma resolução que permitia, eu acho que existiam uns 10 CEPs que eram CEPs independentes que analisavam, independente da CONEP. Então, eles podiam dar um parecer e a pesquisa podia ser iniciada depois da aprovação juntamente com a aprovação da Anvisa. Essa resolução, acho que tinha uma página, não lembro muito bem como que foi esse processo na época, mas a diferença hoje é que esse processo que está sendo estabelecido, a gente já tem uma resolução, está sendo construído e não está sendo, não será implementado em larga escala em todo o Brasil. Vai ser primeiro um projeto piloto com alguns CEPs em São Paulo, vai expandir, depois para o interior de São Paulo, Rio de Janeiro e assim demais. Rio Grande do Sul, etc. A ideia é começar pelos principais centros de pesquisa. Né? Se a gente enfrenta o problema no coração da pesquisa, tende a ser mais fácil enfrentar os problemas nas regiões que têm menos quantidade de pesquisa, em primeiro lugar. Segundo, qual é o critério? Esse esforço de diálogo com os CEPs, quer dizer, vai ter uma interação muito intensa nesses 6 meses de preparação. Né? Então, nós não teríamos braço se a gente quisesse fazer uma coisa para o país todo de uma vez só e acabar saindo uma coisa meio mal feita. Né? Então, nós estamos preferindo fazer a coisa com mais cuidado, mas para garantir que ela realmente funcione e a gente possa ter uma alteração sólida, permanente. Né? Não ter de voltar para trás e voltar para a CONEP, que aí seria uma coisa muito ruim. Então, esse é o critério que a gente está tendo. Mas achamos melhor começar logo pelo coração do sistema, que é ali que os problemas vão aparecer mais rapidamente. Né? Se a gente fosse começar pelas periferias, aí estaríamos comendo mingau pelas beiradas, não seria uma boa política.